Rapaz, hoje eu tive que ouvir, ou melhor, ler uma coisa que vem se debatendo de forma bastante ferrenha esses últimos tempos, né? Por que que a gente precisa de um mestre quando se fala de autoconhecimento? Isso se tornou um assunto muito complicado e muito, né, tenso, se a gente puder dizer, tendo em vista aí os tantos falsos gurus que começaram a pipocar aqui e ali, tanto no Brasil, tanto lá fora, na Índia ou qualquer lugar. E eu não digo não só de yoga, não. Existe esse problema de falso mestre, falso guru ou falsas autoridades em outros campos também, principalmente nas religiões, né? Existem ali os falsos padres que se aproveitam fisicamente das pessoas, os falsos bispos que se aproveitam financeiramente das pessoas, porque quando a gente procura um mestre, na verdade, existe ali uma determinada carência em cada um de nós, uma carência e uma necessidade de se sentir útil, de se sentir inserido, de se sentir pleno e de se sentir completo, né? De uma certa forma, autoconhecimento sem dúvida está relacionado a isso. E uma coisa que a gente não pode abrir mão nesse processo é um mestre, porque a única coisa com a qual todos nós já nascemos chama-se ignorância. Ignorância é inerente a cada um de nós. Você não nasce sabendo falar, você não nasce sabendo andar de bicicleta, você não nasce sabendo ler, escrever, você não sabe nada disso. E você precisa de um mestre, então, que te traga luz sobre todos esses assuntos. E esse mestre, ele não precisa ser o mestre, assim, no modo estrito de se falar. Os mestres começam em casa. Os nossos pais são os nossos primeiros mestres, eles começam nos ensinando valores. Depois a gente tem professores na escola que vão nos ensinar português, matemática, ou você acha que você nasceu sabendo disso? Você não nasceu sabendo disso, você precisa de um mestre. E desde casa, por exemplo, você pode ter um mestre cagado, você pode ter pais que não sabem te ensinar sobre determinados valores, sobre determinados comportamentos. Você pode ter na escola professores que não têm a capacidade de transmitir aquele conhecimento. Assim como nesse processo de autoconhecimento, você pode se dar de frente com mestres que são apenas aproveitadores e que não transmitem aquele conhecimento tão lindo dessa tradição, que é a tradição védica aqui no caso, né? Eu estou falando sobre a tradição védica, como sempre nos vídeos. Então, o grande negócio dessa coisa, o grande valor dessa coisa está no conhecimento, está no ensinamento, não está no professor. O professor, assim como eu, ele é um mero instrumento de transmissão desse conhecimento, mas o conhecimento é muito maior do que o professor. A grandeza não está em mim, porque o que eu ensino nada mais é do que a repetição daquilo que eu ouvi da minha professora, do meu professor, que ouviu do seu professor, da sua professora, e assim foi para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, numa linhagem de mestres e discípulos. Então, filhão, não cai nessa ideia, ou nessa presunção, ou nessa arrogância de que não é necessário um mestre, ou por que essa necessidade de se entregar a um mestre para se conhecer? Porque sem mestre você não vai se conhecer, cara. Não tem como. E, obviamente, você só vai se entregar a um mestre a partir do momento em que houver um vínculo de confiança entre você e ele. Você deve questionar o que o seu mestre está ensinando, porque se aquilo que ele está ensinando está contradizendo a lógica, temos algum problema ali. É aquela famosa cilada, Bino. Sai correndo. Então, dá um tempo, ouve aquele mestre e, obviamente, ouve o ensinamento, porque você está ouvindo o ensinamento, você não está ouvindo o mestre. E se aquilo não contradiz a lógica, se aquilo ali não é uma coisa totalmente
mágica, esotérica ou sei lá o que, aquilo ali, de fato, vai ajudar a sua mente a amadurecer para que você veja a si mesmo, para que você conheça a si mesmo. Por isso também é necessário um tanto de discernimento da tua parte, porque é esse discernimento que vai fazer com que você questione o ensinamento, questione o mestre de forma adequada e ali estabeleça que de fato existe uma lógica e que aquilo faz sentido para a vida. Então, não adianta, e é muito triste porque para os professores de yoga, assim como eu, a gente acaba se sentindo colocado numa farinha do mesmo saco de todos esses outros mestres que se aproveitam, como eu falei, fisicamente, financeiramente e emocionalmente da gente. A ideia de um verdadeiro mestre não é que nós nos tornemos discípulos dele. O verdadeiro mestre, ele quer que a gente seja livre. E para isso ele está ensinando. Ele está ensinando para que você veja que você já é livre. Você não precisa nem ser livre, você já é livre. Ele só quer que você veja isso. Então, para que isso aconteça, para que você veja o que está aí, o que sempre esteve aí, o que de fato é a sua natureza, você precisa de um mestre, sim. Porque você sempre foi essa pessoa livre, você sempre foi essa pessoa satisfeita em si mesma e está aí com 30, 40, 50 anos, 60 anos ou mais e não se deu conta disso. Está reclamando da vida, está tentando fazer um monte de coisa na sua vida para que realmente você possa se sentir assim, quando na verdade você não precisa se sentir assim. Você precisa se reconhecer assim. Por isso é tão importante um mestre nesse caminho de autoconhecimento. Hariô.